22. Aleluias. É 28, me perdoa. Eu sabia que eu tinha falado errado. É 28. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 28. Diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vamos ler todos juntos isso aqui? 1, 2, 3. Examine-se o homem a si mesmo, e então, glória a Deus. Irmãos, culto de ceia. Poderíamos falar sobre o amor, como disse o Gabriel ontem, top 5 da semana, depois daquela palavra. O amor que amor, né, Gabi? É isso que você falou mesmo? Ele quando terminou a pregação ontem, ele falou: pastor, estava falando alguma coisa errada? Porque o senhor ficava olhando para mim assim. Eu falei: estava comendo, rapaz, que palavra maravilhosa ontem. Rapaz, podia ter pregado hoje aquela palavra que se encaixaria perfeitamente no culto de ceia. Mas baixa um pouco o meu retorno que está pitando isso aqui. Mas nesse texto que lemos, Paulo, depois que conheceu a Jesus, se tornou o maior evangelista que já houve na terra. E isso estamos falando em um período que não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha celular, nem telefone, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nem carro. Era tudo a navio. E Paulo visitou muitas cidades para levar o evangelho, as boas novas da salvação de Cristo Jesus. E esta igreja em especial, Coríntios, é uma igreja bem problemática, na verdade. Essa é a minha análise e a minha reflexão. Segundo historiadores, até existem outras cartas perdidas, que foram perdidas de Paulo, mas eu creio que o que Deus não permitiu que entrasse aqui é porque não faz importância para nós. Esta igreja, eu entendo, lendo as duas cartas, a primeira e a segunda, que Paulo tinha a intenção de escrever apenas uma. É uma carta, irmãos, que de verdade, para a geração atual, se recebesse uma carta dessa do pastor, misericórdia. Paulo trata de uma igreja que não tinha ordem. Paulo trata de uma igreja que não tinha temor, a ponto de encontrarmos, se não me engano, no capítulo 3, Paulo falando da imoralidade sexual, falando de um homem dentro da igreja que mantinha relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. E sabe qual foi a orientação de Paulo? Paulo, que estava vivendo no tempo da graça, uma das coisas mais usadas no tempo atual é a graça, o tempo da graça. Sabe qual foi a orientação de Paulo? Irmãos, eu soube que entre vocês há um homem praticando imoralidades sexuais com a mãe
do seu próprio pai. Paulo fala para aquela igreja: já era para vocês terem entregue o corpo dele para Satanás destruir, e orado a Deus para que tivesse misericórdia da sua alma. Se o pastor falar um negócio desse hoje, meu Deus, estamos falando isso cerca de 2000 anos atrás. Paulo fala referente ao divórcio. Paulo fala de uma igreja que estava totalmente bagunçada. E chega em uma parte muito importante, no capítulo 11, onde nós lemos. Paulo fala acerca da ceia do Senhor. E ele inicia falando: eu recebi do Senhor o que também vos ensino. Ou seja, o que eu vou falar para vocês não é algo meu, mas algo que Jesus me ensinou para eu ensinar a vocês. E ele começa a falar para aquela igreja sobre a bagunça que estava na hora da ceia. Os irmãos chegavam e não tinha ceia. Na verdade era uma festa, porque quem ia chegando ia comendo e não esperavam uns pelos outros. A ceia não era algo para lembrar do sacrifício que Jesus havia feito pela humanidade, mas tinha se tornado uma festa. O povo ia para encher a barriga. E Paulo repreende aquela igreja. Paulo repreende aquele povo. Só que Paulo, ele vem, como ele diz, passando o que Jesus ensinou. E Paulo falou: eu ensino vocês, mas não é de minha responsabilidade o que vocês fazem. E fala o versículo em que nós lemos, versículo 28. Ele fala: examine-se o homem a si. Examine-se o homem a si. Paulo está falando: você não deve olhar para a vida do irmão. Você não deve se preocupar com o que o irmão faz. Você não deve viver segundo aquilo que outras pessoas fazem ou falam, mas examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para você. Quais são as suas atitudes? O que você tem feito? O que você tem falado? O que você tem pensado? Não, pastor, mas sabe o que acontece? Eu falava isso hoje à tarde. Quando Deus lá em Abraão fala que os descendentes de Abraão seriam tantos como a areia da praia, ele dá uma metáfora dizendo que cada grãozinho daquele de areia seria como se fosse uma pessoa. Jesus lá agora nos evangelhos vem falando o seguinte: não faça, não construa a sua casa na areia. A mesma metáfora que Deus usou com Abraão, agora Jesus usa com os seus discípulos e com aquela multidão em sinal, em uma parábola, dizendo: não edifique a sua casa na areia, ou seja, nas pessoas, porque quando vier a tempestade, certamente você vai cair, porque a sua fé vai estar alicerçada no que o irmão faz. A sua fé vai estar alicerçada no que o pastor faz. A sua fé vai estar alicerçada no que a igreja, alguém da igreja faz. Mas quando a sua fé está alicerçada em Cristo, pode vir a tempestade que vier, nós não seremos abalados. Paulo chama aquele povo e fala: olha, eu vou passar para vocês o que eu recebi do Senhor. Também vos ensino. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem hora que precisamos criar uma bolha.
entre nós e as pessoas e seguir aquilo que Cristo determinou para cada um de nós. Pois se pararmos para analisar as outras pessoas, poxa, dificilmente enxergaremos os nossos defeitos. Eu estou olhando para vocês. Se alguém tiver com alguma coisa no cabelo, daqui eu vejo. Ou de repente, quem não tem cabelo, um buraco, também vejo. Quem estiver de repente com os olhinhos fechando, estou vendo também. Estou vendo tudo daqui. Eu estou reparando vocês. Mas eu não consigo, por exemplo, dizer, e quem nunca passou por um constrangimento desse, você está conversando com alguém e o dente sujo. Irmãos, como eu tenho medo disso. Toda hora fica assim, ó. Então. Não é missionário, Sônia? Ou, de repente, o nariz sujo. Irmãos, já falei com uma pessoa que estava com o nariz sujo. Aquilo me incomoda. Quase eu fingi assim que ia dar um tapa no nariz dela. Oh, desculpa, perdoa. Saiu aqui. Saiu um negócio aqui. Porque eu consigo ver se o nariz do irmão está sujo. Eu consigo reparar. O homem não repara isso, né? Mas as mulheres. Para se o rímel está borrado. Ai, sujou o dente de batom. Um dia, até uso isso como exemplo. Um dia, até vou reparar aqui para ver se está certo. Mas um dia eu cheguei no Marcão e falei, ô Marcão, essa gravata toda torta aí. Daí a Nara falou, pastor, a sua também tá. Eu falei, eita. Reparei no Marcos, mas em mim mesmo foi difícil reparar. E Paulo está falando para a igreja, examine você mesmo. Para de examinar os outros. Para de ficar cuidando do que não te pertence. A Bíblia fala que pertence a Deus, a justiça. Pertence a Deus, aquilo que Ele vai fazer, as consequências do pecado. Não somos nós. Jesus conta a parábola do bom samaritano. O rapaz está ferido. O bom samaritano não ficou perguntando, por que você está aí? O que foi que você fez? Está vendo? Você é teimoso. Não, ele foi lá e ajudou. Ou nós ajudamos, ou nem se intrometemos na vida de ninguém. Se não for para ajudar, simplesmente não vamos nem entrar. Paulo fala, não é para julgar. É para você se auto-examinar. E ele fala, isso eu recebi, foi do Senhor. Não foi de qualquer um que eu recebi isso. E aí, nós vamos ver Jesus falando a mesma coisa no livro ou no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Põe para nós aí, Gel, por favor. Falei que hoje vai ser uma reflexão. Se você não prestar atenção, você vai sair daqui falando que a palavra não foi boa. Mas se você prestar atenção, essa palavra vai gerar uma semente em seu coração. Capítulo 7 de Mateus. Jesus chama o povo que está ali na montanha. Esse ainda capítulo é a continuidade do sermão da montanha. E Jesus, pregando para a multidão, ele fala o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão. A medida que usarem, também será usada para medir. Mais um. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Julgue, pois, o homem a si mesmo. A igreja sofre
E são 33 anos de igreja, sendo 5 como pastor, e a igreja sofre, porque o irmão está mais preocupado em reparar o problema do outro do que a si mesmo. Eu vejo quem errou, eu vejo quem pecou, eu vejo quem falou, eu vejo tudo, só não vejo que as minhas atitudes não estão gerando em mim salvação. Porque se nós pararmos para fazer uma autoanálise sobre nós mesmos, vamos ver os pecados e os erros que existem em nós, e assim entenderemos que precisamos se arrepender para alcançarmos a graça e a misericórdia do Senhor. Eu até falo, isso é uma imaginação minha. Chega a filhinha do juízo final. Rafael, pois não, Senhor, apresente-me as suas obras. Bíblia, vai acontecer exatamente assim. Apresente-me as suas obras. Então, Senhor, sabe o que acontece? Eu não fiz. Por quê? Porque o George, deixa eu te falar uma coisa, o George, e depois o Rafa também, o Rafa, e o Zé então, meu Deus, o Zé, e Deus vai falar, com o George, com o Rafa e com o Zé, eu vou ver depois, agora eu quero saber aonde estão as suas obras. Porque não vai ter desculpa, porque o fulano fez, porque o ciclano falou, porque isso, porque A, porque B. Por isso, Senhor, que eu não fiz. Eu não quero saber. Eu quero saber onde estão as suas obras. Porque desde o princípio, a maioria das pessoas nunca foram usadas para motivar alguém a cumprir o propósito de Deus. Sempre se levantaram contra o propósito de Deus. Olha só, Neemias, o mordomo lá na casa do rei. De repente o irmão dele vai visitar ele e ele pergunta, e aí, como que está o povo? Como que está Jerusalém? Ele fala, rapaz, está feio o negócio, está tudo destruído, o povo passa fome, a miséria, a destruição, a morte. Neemias chora, e quando se apresenta diante do rei, o rei vê no semblante dele que ele não estava bem e pergunta, o que está acontecendo? Neemias então explica o que estava acontecendo e pede uma autorização para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros quais tinham anos que estavam destruídos e queimados. Quando Neemias voltou para reconstruir o muro e começa a trabalhar, aparece 3 camaradas para falar para Neemias, por que você está fazendo isso? Para de fazer isso, isso não vale a pena. Por que está indo para a igreja? Por que está louvando? Por que está tocando? Por que você está fazendo isso, limpando? Por que você está cuidando de... Para com isso, não faça isso. E Neemias fala, cara, não me perturbe. Deixa eu cumprir aqui o propósito de Deus na minha vida. Não, Neemias, a ponto de Neemias... Olha só, leiam esse livro, é maravilhoso. Neemias e os homens que trabalhavam com ele, trabalhavam assim, ó, uma espada em uma mão e uma ferramenta na outra. Por quê? Porque os inimigos queriam ir lá e impedir que Neemias reconstruísse os muros. Sanbalate e Tobias vai lá diversas vezes para perturbar Neemias. Mas sabe a resposta de Neemias para aqueles que queriam falar com ele, para desvirtuar ele do caminho do Senhor? Quando foram lá falar, ei, chama lá Neemias, porque nós queremos falar com ele. Foram lá, Neemias,
Estão te chamando lá, Sanbalate, Tobias, estão te chamando lá. Neemias manda um recado dizendo o seguinte: avisa a eles que eu não tenho tempo para perder com isso, porque eu estou ocupado em uma grande obra. Ah, mas eu vou olhar Sanbalate, eu vou olhar Tobias. Não, eu vou olhar o propósito que Deus tem para a minha vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E se pararmos para analisar os nossos feitos, nossas atitudes, será mesmo. Porque veja só, Jesus disse que um homem fez uma plantação, o Senhor fez a plantação de trigo, e o inimigo veio de noite e lançou o joio. Ele quis dizer o seguinte: entre o trigo tem joio, entre os que servem ao Senhor tem aqueles que não servem. Entre aqueles que são salvos, tem aqueles que infelizmente não serão salvos. E aí eu pergunto: como eu vou identificar se eu sou o trigo ou se eu sou o joio? Se eu estou crescendo, porque o trigo, ele vai crescendo. Mas quando o joio está do lado, o joio impede o crescimento do trigo. Preciso responder? Preciso continuar? Você é aquele que incentiva o crescimento da obra? Você é aquele que incentiva o crescimento das pessoas? Ou você é aquele que fala: para com isso, não perde tempo não, para de tocar isso aí, rapaz, você não vai alcançar isso. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, rapaz, esse negócio aí não dá certo. Não, é melhor, olha, se eu fosse você eu largava, se eu fosse você eu parava. E aí eu pergunto: como identificar se estamos ou não estamos dentro do propósito do Senhor? Se a nossa vida agrada ou não agrada a Deus? Fazendo uma autoanálise. Examine, pois, o homem a si mesmo. Em Provérbios, capítulo 6 e versículo 16, como eu amo essa passagem, nós vamos ver algo maravilhoso. Diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele detesta. Nessa versão eu não gosto muito. Talvez alguém tenha uma versão que vai falar mais claramente, que diz o seguinte: as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Ele abomina ou detesta. Alguém tem essa versão aí? Ou os irmãos nem abriram a Bíblia? Interessante isso. Mas quem está falando aqui é digno. Quem está falando aqui é digno com suas palavras. Está certo aí? Tolerar? Diz o quê? Tem ainda uma versão que é a que eu mais gosto. 6 coisas que Deus odeia. Como está a sua, Gabriel? Nossa, que pesado. E a 7ª, a sua alma abomina. Então vamos fazer uma autoanálise a nós mesmos. Alguém caiu aí. 6 coisas que Deus detesta e a 7ª que Ele abomina. Primeira, olhos. Primeira, olhos altivos. Pastor, o que é olhos altivos? Deixa eu dar um exemplo aqui. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 10. Vamos ouvir, coloca lá para mim. Lucas 18, 10. Calma que, pastor, mas o senhor não está acostumado a pregar assim. Pois é uma reflexão. Não adianta a gente vir aqui e receba que Deus vai fazer se nós não fizermos uma autoanálise em nossa vida.
Lucas capítulo 18, versículo 10. Diz assim, ó: 2 homens subiram ao templo para orar. Olha só. Um era fariseu e o outro publicano. Vamos entender o que é olhos altivos. O fariseu em pé, em pé, para se destacar. Em pé o fariseu orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. A análise está nele ou nos outros? A ênfase está nele ou nos outros? Ele não falou de si, ele falou dos outros. Ele falou: Senhor, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha como ele julgou as outras pessoas: ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Vamos até o 14, tá? Jejuo 2 vezes por semana. Olha só o altivo. Eu jejuo, que é isso, pastor? Eu jejuo 2 vezes por semana. Você jejua quanto aí, meu irmão? Fala aí quantas vezes você jejua. Tá magro, hein, filho? Eu engordo, você emagrece. Tá jejuando mais que eu, então. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só, o altivo. Eu dou dízimo, eu jejuo. Ele está falando para o Senhor, ou seja, eu sou digno. Os outros não, os outros é ladrão, os outros são adúlteros e tal, julgando os outros. No 13, mas o publicano ficou à distância. Irmãos, sabe, tem horas que nós não queremos nem, meu Deus, eu não quero holofote, não me olha, não. O publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Ele nem olhava para o céu. Ficou em pé. Esse aqui, cabeça baixa. Mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Irmãos, preste atenção em mim. Ô Marcos, deixa lá. Pois arruma, deixa, fique em paz. Pode deixar, ninguém vai no banheiro agora mesmo. Senão os irmãos não prestam atenção. Ele falou, no 13: mas o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, Senhor. O outro que é altivo: eu não sou como os outros, eu sou bom, eu faço, eu ajudo, eu dou dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas o outro falou: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Versículo 14: eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deus odeia o altivo. O altivo, eu sou bom. Que é isso? Eu faço. Quando eu prego, quando eu canto, quando eu toco, tudo que eu faço é melhor. Minha vida é melhor. Meu jeito é melhor. O outro não. Ó irmão. O irmão é pecador, o irmão é isso, aquilo, outro. Deus falou: quem foi justificado foi o outro que se assumiu que não era nada. Examine, pois, o homem a si mesmo. Volta lá agora para Provérbios. Volta para Provérbios. Estou brincando, irmãos, não precisa abrir não, senão vocês vão ficar. A gente vai colocando tudo aqui. Olhos altivos. E a língua? Os 2 primeiros, língua mentirosa. Lá em João capítulo 8, 44, não precisa pôr não, Jorge. Jesus está falando que o pai da mentira é quem, missionária Sônia? Não, a senhora, eu vou missionária Sônia. A senhora, quando sobe aqui, a senhora fala: amém! E agora eu pergunto para a senhora, você fala: o diabo. Fala bem alto aí para a gente ouvir. Quem é o pai da mentira? O diabo. E o mentiroso é filho de quem? Do diabo. Então Deus odeia
o que tem o olhar altivo e odeia o mentiroso. Vai fazendo uma autoanálise aí, examinando pois a si mesmo. Vai fazendo uma autoanálise. Deus odeia também mãos que derramam sangue. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Agora foi. Coração que traça planos perversos. Já falamos. Vai contando aí, tá? Eu vou falando, vocês vão falar. 1, 2, beleza? Então vai lá. Olhos altivos. O mentiroso. Quem derrama sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentira e aquele que... Não, a testemunha que espalha mentiras. E a sétima, aquela que Deus abomina. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Quando nós falamos de 6 coisas que Deus odeia e a sétima que Ele abomina, a primeira coisa que nós já imaginamos o adultério, a fornicação, porque nós colocamos esses pecados como se fossem os piores. Só que aqui quem está falando é nada mais, nada menos que Salomão, o homem segundo a Bíblia mais inteligente, mais sábio que houve na terra, e nunca haverá alguém igual Salomão. Ou seja, ele está falando, não se preocupe com o pecado dos outros, se preocupe em não fazer essas 6 coisas, e a sétima então nem pensar. Examine, pois, o homem a si mesmo. Aí, nós encontramos em Salmos, número 15, para finalizar, e partimos para a ceia do Senhor. O salmista aqui está fazendo um questionamento, e Deus vai responder para ele. O salmista pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ele faz um questionamento. Senhor, em outras palavras mais atuais, Senhor, quem vai para o céu? Quem é que vai para o céu? E Deus responde para ele. Ó, que maravilha, Deus respondendo. E o que Deus fala é o seguinte: aquele que é em sua e pratica o que é, que de coração fala mas o povo, e não usa a língua para que nenhum mal faz ao seu, e não lança calúnia contra o seu. Mais um pouco, vamos até o 5. Que rejeita quem merece o desprezo, mas honra os que temem a o, que mantém a sua palavra mesmo quando sai. E para finalizar, que não empresta o seu dinheiro visando, nem aceita suborno contra o. Quem assim procede nunca será abalado. Examine, pois, o homem a si mesmo. Último versículo para finalizarmos. Está lá em Coríntios, capítulo 10, e versículo 12. Ah, pastor, fiz uma autoanálise sobre a minha vida. Passei com louvor. Ó, nota 10 em tudo isso aí que falou. Tudo bem, mas ainda tem algo que eu preciso finalizar falando com você. Nessa parte fala assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não. Estou firme, estou bem, então cuide-se, para que você não venha cair. Estou bem, pastor, olha como eu estou bem hoje. Então cuide-se, para que você não venha cair. Porque tudo que Satanás quer é uma brecha para te derrubar, para acabar com a sua vida, com o seu ministério, com o seu casamento. Tudo que Satanás quer é apenas uma brechinha.
Cuide-se. Não seja como o homem que tinha uma oração dizendo: eu sou bom. Não. Cuide-se. Cuide-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não cabe a mim falar quem é merecedor e quem não é. Talvez aquele que eu julgo merecedor não seja, e aquele que eu não julgo merecedor é o que mais seja merecedor entre nós. Por isso, a análise é sua. Ai, pastor, eu fiz uma autoanálise, eu estou errado, eu pequei, eu falhei. Pastor, eu errei, eu falhei. E agora? A Bíblia fala que aquele que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Mas também diz que quem não participa da ceia do Senhor não faz parte do corpo de Cristo. E o que eu faço, pastor? Você tem a oportunidade hoje para se arrepender dos seus pecados. Ah, mas pastor, e aí, eu me arrependo? Eu não acredito nesse negócio que alguém fecha o olho agora, se arrepende e está perdoado. Meu querido, minha querida, não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Levaram um homem para lá, para a casa dele lá, abriram o telhado, joga o homem e cai lá na frente de Jesus. Jesus olha para o homem e fala: meu jovem, os seus pecados estão perdoados. Vamos matar essa mulher adúltera. É os que julgam o outro, não julgando a si mesmo. Mas Jesus já dá logo no meio. Fala: tá bom, quer matar, mata. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Vai lá, você não é o bom? Então atire a primeira pedra. Aí eles são levados e forçados a fazer uma autoanálise. E não ficou um sequer lá para atacar a pedra na mulher. Ou seja, o pecador querendo julgar o outro pecador. E só quem tem direito de julgar o homem do seu pecado é aquele que viveu nessa terra sem nenhum pecado. Como eu, pecador, posso julgar alguém pelo seu pecado? Jesus falou: quem não tem pecado, que atire aí a primeira pedra. Vai lá, você não é o bom? Você não fica falando aí do pecado do irmão, do pecado da irmã? Você não fica? Então vai lá, tira aí a primeira pedra, acerta na nuca. Se fossem umas pessoas que eu conheço, era difícil errar a cabeça. Te amo, amor. Seguindo. Atira aí a primeira pedra, atira, vai lá, tira aí. Todo mundo, ó. Pô, meu, se Jesus não sabe nem brincar. Pô, que isso? Agora que eu tava aqui, ó, pá, meter a pedrada. Jesus não sabe brincar, não. Vambora. Jesus chama a mulher e fala: ei, cadê os seus acusadores? Senhor, todos foram embora. Jesus falou: se eles não podem te acusar, nem eu vou te acusar. Vai e não peques mais. Jesus está nesse lugar, irmãos, e eu já posso sentir a presença dele. Jesus está nesse lugar e eu posso sentir a presença dele. Se você hoje se arrepender dos seus pecados, nós sairemos daqui alvos, brancos. Nossa veste será limpa pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Mas examine, pois, o homem a si mesmo. Em nome de Jesus, igreja, para alcançarmos essa maturidade, julgue, pois, o homem a si mesmo. Use a Bíblia para atacar esse velho homem que está dentro de você, mas use a Bíblia também para usar de misericórdia com aquele que está necessitado. Tem uma frase que eu já postei umas 10 vezes, e se lembrar eu posto de novo. Alguém, eu não lembro quem, foi o gênio que escreveu essa Bíblia, ou essa frase, dizendo o seguinte: lendo a Bíblia, encontrei muitos erros. Nossa, misericórdia. Mas todos eles em mim. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo os erros que eu cometo, e menos eu olho os erros que os outros cometem. Vem cá. Vem cá.
o ladrão do lado de Jesus, julgando Jesus. E aí, bonzão, você não é o cara? Desce daí então. Olha o que leva a pessoa que julga os outros. Ele nem repara por que ele está lá. Ele não repara por que ele está lá. Mas ele está lá. E aí? Você não é o Cristo? Desce aí. Vamos lá, bacana. Vamos lá, desce aí. E Jesus quietinho. Porque Jesus não dá moral para quem fica cuidando da vida dos outros. Jesus quietinho. E o outro atacando. E aí, Jesus, desce, vamos lá. Jesus quietinho. Só que o outro, que não julgava o Jesus, julgando a si mesmo, ele falou: homem, será que você não teme a Deus, nem estando na sua própria ou na mesma condenação que ele? Nós estamos aqui porque nós merecemos, ou seja, eu mereço isso aqui, mas esse aqui nenhum mal fez. Olha para Jesus e fala: ah, Senhor, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não sou merecedor, mas por favor, pelo menos lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele homem e fala: não vou lembrar não, sabe por quê? Porque ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele que julga a si mesmo e se arrepende do seu pecado tem um passe livre para a eternidade. Julgue, pois, o homem a si mesmo. Não me interessa o que o outro faz, o que o outro fala, o que o outro come e o que o outro não come. Eu estou importando é o que eu faço. Quais são as minhas atitudes que me desaprovam diante de Deus? São essas que eu preciso olhar, analisar e melhorar. Quando nós fizermos isso e pararmos de se preocupar com a vida alheia, alcançaremos uma maturidade tal que, em vez de sentir ódio, rancor um pelos outros, sentiremos compaixão em saber que o irmão precisa muito da nossa ajuda, não do nosso julgamento. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, irmãos, para que você não participe da ceia do Senhor indignamente. Olha para dentro de si, olha para dentro de você. Olha e veja o que você precisa mudar. Veja dentro de você o que precisa ser mudado. Porque enquanto ficarmos julgando os outros, não a si mesmo, dificilmente alcançaremos a redenção, a graça e o perdão de Deus. Fique em pé neste momento, por favor. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo e um fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, a minha história, Cristo é o mocinho, e na vida real o maior
maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Repete a glória que revela os meus desejos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Oh, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Repete a glória que revela os meus desejos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Repete a glória que revela os meus desejos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem. Olhar pra cruz é como olhar. Reflete a glória que revela os meus desejos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Oh, aleluia. Examine, pois, o homem a si mesmo, irmãos. Examine, pois, a si mesmo, e você achará a resposta de muitas coisas que você precisa. Não é o outro. Sua salvação nunca dependeu de ninguém. A sua santidade nunca dependeu de ninguém. A sua vida com Deus, irmãos, estou fraco, caí, isso por causa disso, aquilo outro. Não, sempre foi você. Sempre foi. O problema é que nós somos descendentes de Adão. E Adão culpou até Deus pela mulher que Deus fez. E nós sempre vamos culpar alguém pelos nossos erros. Mas Deus tem o melhor para a sua vida nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vem cá o meu presbítero Rodolfo, presbítero Alê.